Você tem dificuldade de lidar com as marcas do envelhecimento e de repente alguém aparece diante de você, lhe oferece uma solução que está numa poção mágica, que faz com que você pare no tempo, mantendo o auge da sua juventude e beleza, mas que isso daí vai trazer consequências inimagináveis. Você toparia mesmo assim? Não sei. Pois é, eu acho que o filme de hoje precisou andar para que a substância pudesse correr. O filme de hoje A Morte Lhe Cai Bem é um filme de comédia de 1992 dirigido por Robert Zemeckis, estrelado por Bruce Willis, Meryl Streep, Goldie Hawn e com participação de Isabella Rossellini. E vamos à história. O filme começa com o casal Ellen e Ernest, que ela é uma escritora e um médico, um cirurgião plástico, aqui interpretado por Goldie Hawn e Bruce Willis, e eles estão indo a uma peça de teatro, um musical, estrelado pela Madeline, interpretada pela Meryl Streep, e ela é a protagonista desse musical. Posteriormente, após o fim da peça, eles vão até o camarim da Madeline e elas são amigas que estão distantes há bastante tempo. Ellen vai apresentar o seu noivo, eles foram lá para parabenizá-la pela apresentação e tudo. E desde esse primeiro encontro, enfim, dentro dessa apresentação entre o médico e a Madeline já surge uma faísca ali. Agora, essa preocupação da Ellen não faz muito sentido, porque se ela tinha medo da Madeline roubar o Ernest dela, era melhor ela se casar logo com Ernest e só apresentar o marido depois de casada. Porque eu sei que isso é bem em tese. Depois que a gente está casado, nós estamos comprometidos para a eternidade com a pessoa que está ao nosso lado. Então, Madeline não teria como roubá-lo depois de já estar casado com a Ellen. Então não faz muito sentido essa preocupação dela, né? Mas às vezes neurônios faltam, não é? Passa-se um tempo, acaba que os dois terminam juntos e a Ellen se separou do noivo e acabou casando com a Madeline. Pois é, e falhou miseravelmente na missão. Ela é uma escritora que ficou solteira e ela fica muito deprimida porque ela foi trocada pela sua ex-amiga. Ela passa muito tempo remoendo, guarda rancor e ela vai planejando, ela sempre tem um plano de vingança ali em algum momento que ela pretende aplicar para acabar com a vida da Madeline, que roubou o seu grande amor. Passa um tempo, mostra o casal da Madeline e do Ernest, e eles são ricos, principalmente por conta do Ernest, e a Madeline, ela mostra que não está mais atuando, não está mais trabalhando, e ela vive como uma esposa troféu por conta do Ernest, que ele continua sendo médico, mas ele sofreu uma decadência assombrosa, porque ele passou de um renomado cirurgião plástico para agora basicamente ser um maquiador, uma pessoa que remenda ali os cadáveres, porque ele é muito procurado para maquiar os mortos para que, enfim, né, eles não sejam enterrados de qualquer jeito, né, e com a cara feia, toda decrépita e acabada. Então ele geralmente faz maquiagem nos mortos usando tinta, mas ele continua mantendo um padrão de vida e ganhando um certo dinheiro, porque mostra no filme que eles moram numa mansão enorme, eles têm empregada e eles vivem muito bem de vida. A Madeline sempre está muito preocupada com sua beleza, ela é bastante vaidosa e sempre está emendando procedimentos, tudo que é relacionado à estética ela faz. E ela gasta muito com procedimentos, com maquiagem, com roupas, com tudo que for desse universo para se manter sempre bela e jovem também, né? Passam-se 7 anos, de repente eles recebem um convite em casa no nome da Ellen, convidando-os para o lançamento de um dos livros dela, e eles acham estranho aquele convite e tudo, mas acabam indo para o lançamento. E chegando lá, a Ellen, ela está lindíssima, maravilhosa. Ela emagreceu, porque quando ela estava depressiva, ela tinha engordado, só andava esculhambada, mulambenta, desleixada, e agora ela está num vestido lindíssimo, vermelho, magra, toda produzida, maquiada e aparentemente muito mais jovem do que
se tinha visto. E ela vira a atração do lugar, não só pelo lançamento do seu livro, mas, enfim, ela chama bastante atenção por conta da sua aparência e todo mundo fica lá em cima dela, tirando foto, parabenizando, pegando autógrafo e, querendo ou não, a Madeline nota, né, fica com um pouco de inveja porque ela vê naquele momento que o Ernest ficou um pouco impressionado com a sua ex, com a aparência da sua ex, que aquilo ali, né, puxou um pouco da atenção dele e elas trocam uma meia dúzia de palavras e tudo. A Ellen fala com cada um deles separadamente e é interessante que ela faz um joguinho, um jogo de, assim, de intriga, falando que na verdade a Madeline vai até ela, se desculpa porque ela roubou o Ernest da Ellen, só que a Ellen fala pra Madeline que não é pra ela se sentir mal porque ele escolheu deixá-la. Então não é pra ela se sentir mal porque a culpa era dele. E depois ela vai falar separadamente com o Ernest e fala que ela a roubou o Ernest pra si, né? Então, assim, pra cada um ela diz uma coisa diferente sobre o mesmo tema, né? Que é a separação, né, do casal. Querendo ou não, a juventude da Ellen chama muita atenção da Madeline, que estranha ali, né, o que tá acontecendo. E ela fica muito obcecada pela beleza ali, assim, ela tenta fazer de tudo. Ela é muito competitiva e muito vaidosa. E ela tenta fazer outros procedimentos estéticos e os médicos falam assim, olha, tudo o que tinha pra fazer com você já fez e você tem procedimentos que foram feitos muito recente, não dá pra gente emendar uma coisa na outra. Um dos assistentes do médico que ela frequenta dá um cartãozinho para ela de uma moça chamada Leslie e fala assim, olha, ela usa de métodos peculiares, ela atende um público seleto e a gente aqui já não tem mais nada o que fazer, mas ela pode lhe apresentar uma solução alternativa, por que você não a procura? E ela inicialmente fica muito descrente com, enfim, né, com essa oferta, só que aí ela guarda aquele cartãozinho dentro da bolsa e no momento de desespero ali, quando ela vê, enfim, que a Ellen pode ser uma futura competidora ali, né, novamente pelo amor do Ernest, ela pensa em recorrer a essa Leslie e a gente descobre, ela vai até a casa da Leslie, que é uma mansão num lugar bem separado ali da cidade, numa mansão isolada, e a gente entende que a Leslie é como se fosse uma feiticeira e ela produz uma poção mágica. Por isso que eu falo que eu me lembrei um pouco de A Substância também, né? Porque, assim, na verdade eu acho que a Substância deve ter bebido um pouco dessa fonte aí, né? Porque ela apresenta um líquido, um tônico cor-de-rosa, e esse tônico, ele faz com que a pessoa rejuvenesça. Só que ela não conta, né, assim, as consequências desse tônico. E ela fala, né, que esse tônico é maravilhoso, que ele é fantástico e que você vai paralisar, né, no auge da sua beleza, da sua juventude. Só que acontece que, assim, você vai manter a sua embalagem ali, né, a sua casca jovem, só que acontece que você não vai envelhecer, só que acontece que você pode ir se deteriorando ali, né? Você não vai criar cabelo branco, não vai ter rugas, não vai ter sinais de envelhecimento, mas querendo ou não, mesmo com a sua embalagem intacta, você vai continuar meio que apodrecendo de alguma forma. Só que ela não diz isso e a Madeline topa tomar aquela poção e ela entende que foi também cliente da Leslie e ela toma aquela poção e é interessante que o filme, é claro que hoje os efeitos estão datados, mas tem alguns efeitos especiais que mostram o peito dela subindo de novo, ficando durinho, a bunda empinando, a barriga murchando e o rosto esticando, e ela volta a ter aquela beleza da sua juventude. E enquanto isso, enquanto ela está na casa da Leslie, aparece a Ellen na casa do Ernest, né, aproveitando que a moça não tá lá, a Madeline, e ela seduz o Ernest e tudo, e joga um monte de coisa na cabeça dele, fala que depois que eles se casaram, a carreira dele piorou muito, porque ele passou de um médico cirurgião renomado para um maquiador de mortos, e que ela joga, né, várias coisas na cabeça dele, falando que realmente a vida dele piorou muito depois do casamento com a Madeline, que eles, na verdade, eles dois eram o casal original que foram feitos um pro outro. Ela fala de um plano que ela tem de como matar a Madeline
E ele inicialmente topa, só que quando a Madeline volta para casa, ele não cumpre o plano, ele acaba tentando matá-la de outra forma, porque ele a jogou da escada e ele imagina que ela está morta, só que acontece que ela ainda ficou viva. Só que ela ficou toda retorcida, ficou com o braço torto, o pescoço quebrado e virado, ao contrário. E assim, quando ele a leva até o hospital para tentar socorrê-la, um dos médicos, que é um dos colegas dele, né, que a atende, averigua, assim, que tem alguma coisa de errado com aquela mulher porque ela não mostra nenhum sinal vital, ela não tem reflexo, ela não tem pulsação, ela tá com a temperatura gelada e ela tem várias fraturas internas, só que ela continua consciente e falando. Quer dizer, tem alguma coisa errada com essa mulher. Será que ela é um zumbi? É como se fosse, né? É engraçado porque esse médico, ele fica tão nervoso que ele mesmo tem uma parada cardíaca e acaba falecendo no hospital. O que acontece é que Ellen fica puta porque o Ernest não seguiu o plano que eles tinham de dar fim à vida da Madeline. Os três, quando ele tá voltando pra casa com a Madeline, a Ellen tá lá esperando e eles acabam discutindo e tudo, porque, querendo ou não, mesmo que a Madeline tá lá, né, morta, assim, ele tenta disfarçar, tenta maquiar e tudo, e nesse interim, os três acabam se encontrando e a Ellen leva um tiro. Acho que é um tiro de espingarda, que ela leva na barriga que a Madeline dá. E ela fica com um círculo, um buracão assim na barriga. Eles também acham que ela morreu, só que acontece que depois ela mostra que tá viva. E as duas ficam ali se degladiando, se batendo. E depois elas caem na real, assim, né? Olha, não vai adiantar de nada porque a gente tem a eternidade pela frente, né? Acaba que elas têm também uma discussão e uma joga pra outra os ressentimentos que elas tinham, porque o que acontece? A Madeline sempre roubou os namorados da Ellen. E Ellen tem isso, olha, você sempre roubou todos os namorados que eu tive. Enfim, né, todos os homens que me amavam primeiro e você sempre jogava seu charme e os tirava de mim. E a Madeline também tinha uma mágoa da Ellen porque ela dizia que nunca a Ellen a chamava para as festas que tinha na casa dos pais dela e tudo. E dentro, assim, do círculo de amizade que ela tinha com outras meninas, ela dizia que a Madeline era uma puta. Ela fala, meu rapariga, eu falo, eu rapariga, esse marido meu, eu tenho documento, tem casal, tem tudo, tem. Que ela era muito vulgar e que, assim, ela era um pouco mais exibida que as outras meninas. Então, mesmo elas sendo amigas, ela ainda tinha um pouco de vergonha da Madeline e a excluía do restante. Então, ela não estava totalmente inserida na vida da Ellen. E acaba que as duas expõem as suas mágoas e explica ali o que é que cada uma sente, mas acabam se resolvendo. Enquanto elas estão discutindo, o Ernest, ele reflete sozinho e ele pensa assim, olha, não vale a pena eu ficar com nenhuma das duas e eu quero me mandar. Eu quero tocar minha vida e eu vou, enfim, né, vamos embora. Só que quando ele tá pensando em ir embora, quando ele pensa em ir, elas estão maquinando assim, olha, se a gente vai viver eternamente, a gente vai ficar assim, né? A gente vai ficar com essa embalagem da nossa juventude aqui, né, com essa casca de nova, só que a gente vai ficar com a pele descascando, a gente vai ficando e assim, mostra que a pele das meninas vai ficando cinza, esverdeada, vai ficando sem vício, sem vida. E ela pensa assim, olha, a gente tem que ter o Ernest aqui comigo porque ele é médico e ele também sabe maquiar pessoa morta. Então é bom que a gente sempre o tenha por perto para que possa ficar nos remendando, né? Nos mantendo aqui de alguma maneira. Quando elas tentam convencê-lo a ficar, só que ele está muito determinado a ir embora e acaba que elas o apagam ali, dão um golpe de pá na cabeça dele. Não, de pá não, cada uma delas pega um jarro e taca na cabeça dele e ele fica desmaiado e elas pensam assim, vamos torná-lo imortal também, tomando a mesma poção que a Leslie nos deu. Elas duas o levam até a casa da Leslie e lá, nesse dia, tá tendo uma reunião de todo mundo, todos os zumbis, né, vamos
dizer assim. Tá tendo a reunião de outras pessoas que tomaram a mesma poção, tá lá nessa festinha, e a Leslie também tenta convencê-lo. A Leslie é uma feiticeira que ela é bonita, interpretada pela Isabella Rossellini. E assim, gente, esse filme de 92, é claro, pra quem é da geração Z, vai achar assim, nossa, é um filme antigo e tal, mas vale a pena assistir porque é um filme que é muito divertido. E é um filme... A fotografia é uma fotografia bonita, é um filme satírico, que faz umas críticas ali, assim, em forma de comédia. E, assim, é uma coisa que é meio que pra ser meio falsa mesmo, mas você se diverte. E tem uns efeitos visuais que estão datados, mas, assim... releva. Era o que tinha na época. E, assim, todos os atores que estão aqui é um elenco muito bom. E, assim, claro, como é um filme de 92, né? Nós estamos em 2025. Hoje é mais ou menos a galera que tá dos 60 pra frente, nos dias de hoje. E, assim, pensa num povo bonito. Bruce Willis com cabelo, Meryl Streep sempre foi bonita, Goldie Hawn também. E aqui, gente, como eu tava falando, o Bruce Willis acorda, assim... como se fosse numa sala, num lugar assim que tem uma piscina, na piscina interna da mansão da Leslie, e ela aproveita que ele acordou e oferece a poção a ele, e ela é uma feiticeira sedutora, e ela tem uma oratória, e ela faz de tudo para convencê-lo, e joga o mesmo marketing que ela jogou para todo mundo, que ele vai ficar no auge da juventude, que ele nunca vai morrer, nunca vai envelhecer e tudo, e que ele vai poder ser cirurgião ele vai poder ser um cirurgião plástico para sempre, operar para sempre. Só que ele é muito resistente e quando ele tá quase tomando, ele depois pensa melhor assim: tá, e eu vou viver para sempre com as duas mulheres ao meu lado. E assim, e se eu me entediar? E se eu me cansar? Minha vida vai ficar totalmente sem propósito. E a lição que o filme quer passar, além, né, dessa busca intensa pela vaidade, pela juventude, por a gente tentar driblar o envelhecimento, que é uma busca, assim, totalmente inútil, o filme fala que a nossa mortalidade é o que dá propósito à nossa vida, porque o tempo é finito. E ele tem esse insight e quebra o discurso da Leslie. E ele não toma a poção. Enquanto isso, as meninas estão na festa que ela tá dando lá na mansão, no saguão. E ele foge dela e dos guardas, foge da Leslie e dos guardas. E ele passa no meio da multidão que tá curtindo a festa, e as meninas, tanto a Ellen quanto a Madeline, o veem no meio da multidão e correm atrás dele, e ele tenta fugir daquele ambiente, né, porque ele tá sendo caçado, porque a Leslie já avisou a todos os seguranças, a todos os guardas da sua mansão que, né, tem um cara ali que tá tentando fugir, e tem uma cena que ele vai até o telhado da mansão e as meninas o seguem até lá, que é assim, antes elas eram inimigas uma da outra, né, elas tinham uma rusga, tinham uma inimizade, mas agora com esse propósito de tê-lo por perto, e depois de elas terem conversado e se resolvido, agora estão mais amigas do que nunca. E as duas meninas conseguem segui-lo até o telhado da casa, e explica pra ele, assim, que precisam dele e tudo, só que ele diz que não quer, que enfim, né, não quer passar a eternidade sem propósito, vivendo pra sempre. Quando ele tá pendurado no telhado, assim, ele tá tentando escalar o telhado, ele se desequilibra em uma das telhas e ele acaba ficando preso com o seu paletó pela calha do telhado, e ele fica pensando assim, e agora, né? Ou eu tomo a poção pra... enfim, porque se eu tomar a poção, se eu cair, eu não vou morrer, ou eu fico sem tomar nada e eu corro o risco de cair lá embaixo e já era pra mim, né? E as meninas tentam convencê-lo, né, pra que ele não morresse, né, pra que tomasse a poção, só que ele é muito determinado no seu propósito, joga a poção fora, ele lança, abre mão assim, e a poção cai lá embaixo. Você entende que a poção derramou ou quebrou-se, né, quando chegou no chão, e ele acaba realmente, né, assim, a calha não suporta o peso dele e ele cai lá embaixo, só que lá embaixo ainda tinha uma piscina, né, então ele não morreu da queda porque ele caiu na água. Ele consegue sair da mansão, ele encontra uma forma de sair, ele foge, enfim, né, ele conseguiu fugir da Leslie, da Ellen e da Madeline vivo. Ele só saiu com uns ferimentos, mas ele conseguiu
sobreviver. Ele, depois que foge dali, o filme corta, né, para uma grande passagem de tempo, acho que são 37 anos depois, já está no funeral do Ernest, e ele viveu a sua vida com um propósito, ele se casou novamente, ele teve filhos, teve netos, e ele faleceu. E você entende, assim, que mesmo que ele tenha morrido, ele escolheu, como eu mencionei anteriormente, ele escolheu viver e morrer naturalmente, porém com um propósito de vida. Então ele escolheu ter uma vida finita, porém significativa. E as meninas que, dentro das brigas que elas duas tinham entre si e da busca pela juventude, elas tiveram uma vida mesquinha e sem propósito, mesmo com uma casca, mesmo com um exterior bonito e belo, elas acabaram tendo uma vida sem propósito, porque realmente, isso não só nesse filme que é uma comédia, né? E aqui eu posso dizer que elas vivem como se fossem zumbis, porque elas não são vampiras, são mortas-vivas, né? Mas elas não chegam a ser um zumbi, porque o zumbi ele é meio lesado, né? Ele é meio burro, assim, totalmente um ser assim que não pensa, não é um ser racional, mas elas, enfim, né, elas são mais bonitas do que seria um zumbi, mas ela mostra, né, que assim, mesmo elas estando decrépitas ali, elas ainda têm, assim, como se fosse um resquício, né, da sua beleza. Só que as meninas, elas acabaram vivendo eternamente e, assim, aturando a companhia uma da outra. É porque, assim, gente, por mais que você goste de alguém, né, imagina você viver a eternidade, mais de 1000 anos, 10.000 anos, pra sempre na companhia das mesmas pessoas, né? Uma hora você vai ficar entediado, né? E, assim, a beleza da vida está na nossa finitude mesmo, né? E, assim, as meninas, elas vivem uma eternidade decrépita e sem sentido, uma do lado da outra, e elas estão no fundo, assim, na igreja, que tá tendo o funeral do Ernest, e elas ficam rindo, lembrando, né, tendo algumas memórias sobre a personalidade, sobre a vida que elas tiveram com ele, o convívio que teve com ele, e elas ficam se remendando ali com tinta, com cola, com o que for preciso ali, né, porque elas não podem dar muita bandeira, né, pros outros, né, que elas são zumbis, assim, mas é uma comédia muito boa e, mais uma vez, até na comédia eu fiz aqui a comédia realmente funciona, é muito divertido, pra mim é um filme 10 de 10, assim, eu acho que os anos 90 foram, assim, um dos melhores períodos de produção cinematográfica e, como é de se esperar, Meryl Streep também arrasa aqui nessa comédia. Ela é uma atriz ímpar, espetacular, fantástica, e ela consegue fazer de tudo um pouco, e ela é muito bem sucedida em tudo que faz, e aqui não poderia ser diferente. Goldie Hawn também tá muito bem aqui nessa comédia, o Bruce Willis também, a Isabella Rossellini aqui tá linda, maravilhosa, que nem eu falei, gente, eu acho que, assim, é um elenco ímpar, diferenciado, só a nata, e assim, vale a pena assistir. E mesmo com comédia, mesmo que você ache engraçado, que nem eu falei, é uma comédia que também a Meryl Streep tá, diferente da que eu comentei anteriormente, que era Água de Chuchu. Aqui, assim, é claro que você não vai ficar gargalhando, assim, no filme, mas você dá uma risadinha aqui e ali, né, você levanta um cantinho de boca, e você... É uma sátira, mas que com um propósito, que tem uma lição de moral, você consegue extrair uma mensagem bonita. É meio batido, assim, porque tem outros filmes que falam, né, da mesma coisa, sobre o nosso propósito de vida, que às vezes a eternidade pode ser uma maldição. Só que, assim, aqui é passado de forma leve, muito divertida, e eu recomendo muito assistir. Esse é o nosso filme de hoje. Se você gostou, dá um joinha, comenta, compartilha, curta, e se você quiser, pode deixar aqui nos comentários também a sua visão do filme. Você conhece esse filme, aliás? Deixa também aqui umas sugestões de outros filmes que vocês queiram que eu resenhe. Não se esqueça que a sua vida é finita, dê a ela o máximo de propósito que você conseguir, faça algo que lhe faz bem, que lhe preencha, e não busque, não corra atrás de coisas que são vazias e que não nos acrescenta nada, que só nos aborrece e que nos faz perder tempo para o que realmente é importante. Um beijo, nos vemos na próxima.